Será que é possível você aumentar o lucro sem ter que necessariamente aumentar as vendas do seu negócio? Eu vou mostrar para você como isso é possível utilizando a fórmula do lucro, a ferramenta que utilizamos no método negócio lucrativo. Então, vamos lá para a planilha, para a fórmula do lucro, que você vai ver como que você pode aumentar o seu lucro sem ter que necessariamente aumentar as suas vendas. Muito bem, estamos aqui agora na planilha do negócio lucrativo, a planilha de trabalho. Nós vamos utilizar apenas a parte da fórmula do lucro da planilha. As outras partes, a parte da matriz de crescimento e a parte de estratégias, nós não vamos ver aqui porque eu quero mostrar para vocês, utilizando a fórmula do lucro, como que você pode aumentar o lucro da sua empresa sem necessariamente aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento. Então, primeiro, vamos lembrar o que a fórmula do lucro diz. A fórmula do lucro diz o seguinte, que o seu lucro, somado às suas despesas fixas, dividido pela sua margem de lucro bruto, vai então entregar o seu faturamento. E sabendo que o lucro é o valor em reais que a sua empresa irá gerar após o pagamento das despesas operacionais e custos variáveis do período. As despesas fixas é o valor total das despesas operacionais fixas, despesas administrativas, operacionais, de pessoal e de marketing necessárias para manter a sua empresa funcionando, incluindo aí o seu prolabore. A margem de lucro bruto é o percentual que sobra da sua venda após o pagamento de impostos sobre venda, custo do produto ou serviço, comissões e taxas. O seu faturamento, obviamente, é a soma da venda de seus produtos e serviços nesse período. Então, eu vou utilizar agora, preenchendo essas células aqui que estão em amarelo para uma empresa hipotética. Nós vamos utilizar os dados que essa empresa tirou lá do DRE dela, assim como você deve também tirar essas informações lá do seu DRE. Qual é a primeira informação? A primeira informação é o lucro operacional que essa empresa obteve, e eu vou usar aqui a minha colinha do lado. Essa empresa teve no período R$10 mil de lucro. Qual é esse período? Pode ser um mês ou pode ser um trimestre. No método, no negócio lucrativo, a gente usa o trimestre, mas não tem nenhum problema em utilizar para o mês também. Essa empresa, nesse período, além do lucro de 10 mil, ela teve R$30 mil de despesas fixas. Despesas com marketing, despesas com pessoal e as despesas operacionais necessárias para o funcionamento da empresa. A gente explica isso lá na aula do DRE no método negócio lucrativo. E ela teve um lucro bruto de 32% sobre as vendas. Então, essa empresa teve uma venda de R$125 mil. Se eu fizer o caminho inverso, R$125 mil com 32% de margem de lucro bruto e R$30 mil de despesas fixas, entregou um lucro de R$10 mil. Percebam aqui que R$10 mil sobre R$125 mil é menos do que os 10% que nós temos como objetivo no negócio lucrativo. A sua empresa deve entregar pelo menos 10%, pode ser mais, mas pelo menos 10% sobre as vendas do período. Então, o que nós queremos nessa empresa aqui como meta para o próximo período é levar o lucro para R$12.500, mantendo os R$125 mil de faturamento, ou seja, eu aumento o meu lucro em R$2.500 ou 25%, sem necessariamente aumentar o meu faturamento. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeiro nós vamos repetir aqui os dados do período anterior, R$30 mil de despesa fixa e 32% de margem de lucro bruto. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte, para essa empresa atingir R$12.500 de lucro, sem haver uma redução de despesa fixa ou uma melhora na sua margem de lucro, ela terá que vender R$132.813, o que representa um crescimento de 6,3% nas vendas. Mas o que nós queremos nesse exemplo é aumentar o lucro sem aumentar as vendas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer na margem de lucro bruto. Essa empresa, no primeiro exercício, a gente vai manter as despesas fixas, não há nenhuma oportunidade para redução, e ela vai então trabalhar na melhoria da margem de lucro para poder atingir esse objetivo de crescer o lucro sem crescer o faturamento. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai na planilha Excel, no menu Dados,
aqui em teste de hipóteses, você vai clicar aqui e você vai clicar em atingir meta. O que você vai fazer? Você vai definir a célula do faturamento, né, na meta aqui, a célula F9, para o valor de R$125.000, que é o mesmo faturamento do período anterior. Alterando qual célula? Alterando a célula da margem de lucro bruto. Então, eu vou imputar esses dados aqui, nessa janelinha que abriu, depois que eu cliquei aqui em testes de hipóteses, e vou dar OK, e ele vai me mostrar o seguinte, que eu posso, mantendo o faturamento, atingir R$12.500 de lucro, aumentando a minha margem de lucro de 32% para 34%, mantendo as minhas despesas fixas. Então perceba aqui que um ganho na margem de lucro, você poderá manter o teu faturamento e aumentar o seu lucro para os 10% que o método negócio lucrativo tem como objetivo, né? Nós preconizamos essa meta de 10%. Obviamente você terá que ter estratégias para poder aumentar essa margem de lucro de 32% para 34%, 2 pontos percentuais, mas isso é uma outra parte, né? Isso é uma parte quando a gente está lá trabalhando no método negócio lucrativo, que depois que a gente estabelece todas as nossas metas, você vai então para as estratégias que vão ajudar você a atingir essa meta, ok? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, nós vamos voltar aqui, né, para os 32%, a margem de lucro bruto, e nós vamos mexer na despesa fixa, ou seja, nós vamos fazer o mesmo exercício. Agora, no lugar de mexer na margem de lucro, nós vamos mexer na despesa fixa para que possa, mantendo o faturamento, 125 mil, entregar os R$12.500. Então, nós vamos lá de novo em teste de hipóteses, né, clicar em atingir meta, vai abrir aqui a janelinha à esquerda e nós vamos de novo definir a célula do faturamento aqui, a F9, para o valor de 125 mil, alterando agora não a célula da margem, mas a célula da despesa fixa. Então nós vamos clicar aqui a célula F7 e vamos dar OK. Então aqui ela vai mostrar para nós que o seguinte, que da mesma forma pode-se manter o faturamento com uma margem igual ao período anterior, desde que haja uma redução na despesa fixa de R$27.500, ou seja, R$2.500, reduzir 8,3% para que isso possa então ir para o teu lucro, né? Então eu mostrei para vocês aqui de uma breve maneira que eu posso mexer em duas alavancas no meu negócio, margem de lucro e despesa fixa, para poder impulsionar o lucro do meu negócio com o mesmo faturamento que eu já tenho. De novo, obviamente você vai precisar ter estratégias para redução de despesas fixas e também estratégias para aumentar, né, a sua margem de lucro bruto, coisa que nós fazíamos lá no método negócio lucrativo. Evidentemente você pode fazer uma combinação dessas duas alavancas, despesas fixas e margem de lucro, né? Eu posso assumir o seguinte, que eu só consigo para o próximo período fazer uma redução de R$1.500 na minha despesa fixa. Então eu vou, ao invés de 27.500, eu vou lançar aqui R$28.500, porque eu sei que posso fazer esses cortes para o próximo período. Então eu vou ter que agora mexer na minha margem de lucro para poder chegar no faturamento de R$125.000. Então, novamente, eu vou lá em teste de hipóteses, atingir a meta, vou mexer aqui na célula do faturamento para o valor de R$125.000, mexendo agora de novo aqui na margem de lucro bruto. Então, cliquei aqui, entrei com esses dados e fiz novamente o cálculo, voltei, né, o faturamento aqui para R$25.000. Então, o que está me dizendo agora? Que eu consigo levar o lucro para R$12.500 com um faturamento de R$125.000, 10% de lucro operacional, reduzindo R$1.500 na minha despesa fixa e melhorando a minha margem de lucro de 32% para 32,8%. Então, eu posso atingir esse objetivo de aumentar meu lucro sem aumentar o meu faturamento, mexendo na despesa fixa
ou na margem de lucro ou em ambas. Então, ou seja, eu não preciso necessariamente estar fazendo um esforço de aumentar as minhas vendas para poder lucrar mais. E essa sempre é a primeira recomendação que eu faço no método negócio lucrativo. Olha para aquilo que você já tem, olha para as oportunidades que você tem no seu negócio, para que você possa, com aquele dinheiro que já entra dentro da sua empresa, fazer sobrar mais com uma melhor gestão de despesas e uma melhor gestão de marketing. Então é isso, pessoal. Nessa breve aula que eu fiz hoje para vocês, utilizando a fórmula do lucro, parte do método negócio lucrativo, eu mostrei como que você pode aumentar o lucro do seu negócio sem necessariamente aumentar as suas vendas, mexendo nessas duas alavancas, a margem de lucro e as despesas fixas. Fazendo uma boa gestão desses dois indicadores, você vai poder impulsionar o resultado do seu negócio.